a questão dos privados vai ser retirada da aula, tem que tomar muito cuidado. Então, bora lá. Então, tudo ok, já estamos já gravando. Teve uma pessoa que chegou aqui depois, quem foi? É o Pedro Cruz, né? Chegou depois, Pedro Cruz. Não tem esse Pedro, tem. Pedro Henrique, é você, Pedro Henrique? Sim, é eu. Ah, é a primeira vez também, não é isso? A segunda. Aqui não. Esse É, período aqui é a primeira vez que você assisti outras aparece. aulas já. É a primeira vez que você aparece nesse segundo período. Ah, Aí é. você deve ter assistido no primeiro período. É bom você atualizar as Foi. atividades, viu? Foi, eu falei já. Pois é, você tem de atualizar as atividades. Tem muito. Toda semana aqui fica uma atividade para ser feita. Fica no Google Class, essa atividade. Aí a gente coloca lá no grupo do WhatsApp para a pessoa ficar se orientando. Né? Toda semana, todas, sem exceção, tem atividade para fazer. Todas. O primeiro período já fechou, não abre mais. Então, quem não conseguiu vai ficar mesmo para dar a nota que está lá. Né? Vocês podem, quem já pode ter acesso, quem tem seus códigos para acessar suas notas lá no CAEP, vai verificar lá o primeiro período. Aí a gente está no segundo período. Segundo período vai encerrar agora em junho. Então, a gente vai somando aí as atividades. São 2 notas só de atividade e uma nota é a prova bimestral. São 3 notas que a gente faz. 2 notas são as atividades e as aulas que vocês assistem aqui. Então, professor, mas eu fiz toda e eu não tirei 10. Primeiro que às vezes você não consegue acertar tudo que tem lá na atividade. Segundo que você falta as aulas também, a participação das aulas também faz parte das notas, certo? Então, aqueles que ficam muito ausentes aqui, não vai ter a mesma nota daqueles que são presentes, né? Quem aqui está sempre aqui nas minhas aulas sabe disso, a Lesca, a Letícia, né, que está sempre presente aqui, a Maria Vitória. Então, tem alguns alunos aqui que estão sempre presentes, sabe que a nota de quem está presente é diferente da nota daqueles que só querem fazer só as atividades e daqueles que faltam muito às atividades, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Vou botar aqui para apresentar. Está sendo gravada aí nossa aula. Ok? Pronto. Então, vamos fechar hoje o segundo capítulo do livro de vocês, certo? Então, não podemos esquecer, né? Hoje a gente vai fechar com as relações entre seno, cosseno e tangente, tá bom? Essa tabela, ela é primordial, né? Tem que estar presente nas nossa cabeça, né? Mas vocês não precisam decorar, na realidade, são os chamados ângulos notáveis, a relação do seno, do cosseno e da tangente. Né? Então, a gente vai fixar, isso aqui se encontra dentro do primeiro quadrante, né? Na circunferência. Mas vocês precisam estar fixando essa ideia dessas relações aqui, tá bom? Então, sempre eu estou repetindo nos meus PDF essa figura e essa figura, que ela caracteriza aqui os quadrantes da circunferência das relações do seno e do cosseno, né? O eixo vertical é o eixo do seno, o eixo horizontal é o eixo do cosseno, e esse eixo aqui paralelo, né, aqui na extremidade aqui, passando tangente a essa superfície da circunferência, é o eixo da tangente. Então, aqui você tem aqui os principais valores que são trabalhados, e são esses aqui que a gente, em tese, vai estar trabalhando, que é onde vocês vão estar buscando esses valores, né? Aí, com as suas localizações no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, onde vocês também vão estar vendo a questão do sinal, tá bom? Eu vou até ver se depois eu acho uma figura ainda mais nítida com relação a alguns valores que fica assim um pouco mais apagado, mas se eu achar, eu coloco para vocês aí posteriormente, tá bom? Mas a gente está sempre lembrando aqui essas duas figuras nas nossas aulas. Então, na relação entre tangente, seno e cosseno, eu vou simplificar para vocês, para que vocês nem precisam se preocupar tanto com o detalhe com relação
a relação. É só lembrar lá do 9º ano da relação trigonométrica primordial da tangente, né? A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Então, se você, por exemplo, quer saber quem é a tangente, né? A tangente vai ser quem? O eixo vertical e o eixo horizontal. Então, a tangente de um ângulo, né, aqui dentro dessa circunferência aqui, né, que vai formar esse triângulo retângulo, então ela vai ser definida. Então, se vocês fixar isso aqui, nós já temos duas relações, né? Essa daqui vai ser a principal, né? Como eu falei para vocês, que é a de hoje. Tangente do ângulo alfa vai ser o seno desse ângulo pelo cosseno desse ângulo, tá bom? Deixa eu pegar aqui mesmo os ponteiros, vou pegar a mesma caneta, que é melhor. Eu gosto quando vem a canetinha. Caneta senhora Graça. Ela não veio, não sei porquê. Então, você tem aqui exatamente a relação aí que vai ser primordial nesse primeiro momento. Por quê? Porque quando a gente for trabalhar aquela lá que a gente trabalhou na semana passada, que é o seno ao quadrado. Seno ao quadrado do ângulo, que no caso aqui nós estamos usando alfa, mais o cosseno ao quadrado de alfa, cosseno ao quadrado de alfa. Essa soma desses dois quadrados tem de dar o resultado 1. Então, a gente vai fazer uma combinação dessa relação, porque ela já tem um valor numérico, com essa relação aqui, que a gente vai precisar estar trabalhando ela, tá bom? Então, essa relação, com essa relação aqui, a gente vai estar fazendo as combinações. Ou seja, eu vou, em algum momento, eu vou ter aqui o produto tangente-cosseno, para colocar nisso aqui, ou eu vou ter a divisão, né, da tangente com seno, para dar o cosseno. Então, vai ser sempre uma permuta, onde vocês vão aplicar dentro dessa daqui, tá bom? Então, a priori, é o básico que a gente vai estar trabalhando, certo? Nós não vamos nos preocupar tanto com os detalhes, sim com as aplicações. Então, essa relação aqui, vocês vão ter de estar mentalizando ela nesse momento, para combinar com essa relação aqui, que é da semana passada, que nós trabalhamos, a relação do seno e cosseno, tá bom? Então, vamos aqui para o primeiro exemplo, para que a gente possa fixar o que eu acabei de falar para vocês, né? Então, aqui tem aqui, ó, os valores da tangente do ângulo notáveis e de outros ângulos podem ser obtidos usando a relação apresentada, né? Então, sendo alfa π sobre 3, então a tangente de π sobre 3, aí você já sabe que o seno de π sobre 3 é conhecido e o cosseno de π sobre 3 também é conhecido. Então, você vai substituir aqui. Quem é o seno de π sobre 3? Você vai lá naquela coisa da circunferência, né? Faz a localização aqui do π sobre 3. Você localizar aqui onde é que fica o π sobre 3, aí você pega, trabalha exatamente o valor. Aí você já tem o valor do seno e tem o valor do cosseno, certo? Então, é só você lembrar aqui quem é quem, cada um. 60 graus, π sobre 3. Onde é que é 60 graus? Está aqui, ó. Qual o valor dele? No seno, raiz de 3 sobre 2. Qual o valor dele no cosseno? Meio. Então, tá aqui, você tem a localização, aqui você tem a relação entre eles. É saber fazer essa leitura, por isso que a gente vai estar sempre colocando essas duas figuras para vocês estarem trabalhando. Então, voltando aqui para nosso exemplo. Então, isso aqui são os chamados ângulos notáveis, né? Já são conhecidos, vocês só vão precisar. Vocês podem fazer a tabelinha de vocês também, tranquilamente, o que vocês achar para facilitar a vida de vocês, vocês façam, tá bom, gente? Então, quando der aqui o resultado, ó, esse você vai ter, ó, raiz de 3 dividido por 2, 1 meio. Então, divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, esse 2 vai lá para cima, o 2 cancela com 2, então só sobrou o quê? Raiz de 3.
Então, nesse caso aí, você já vai ter o valor dessa tangente de π sobre 3, que é a tangente de 60 graus, né? Que a gente tem lá, ó, na nossa tabela, a tangente de 60 graus, ó, tá bem aqui, ó, raiz de 3. Você pode usar a relação e pode pegar aqui o seu valor direto, tá bom? Eu estou só mostrando para vocês como a gente pode estar trabalhando. Aí você tem aqui, ó, seno de... se o alfa for π sobre 4, né, que é um outro ângulo notável, você vai aqui, ó, π sobre 4, 45 graus, tá bom? Tá aqui, ó, 45 graus. Você tem aqui o seno, raiz de 2 sobre 2, e o cosseno, raiz de 2 sobre 2. Vocês têm de aprender a fazer essa leitura, tá bom? Então, você vai colocar aqui, ó, seno de π sobre 4, cosseno de π sobre 4, que a tangente é o seno sobre o cosseno desse mesmo ângulo, tá bom? Então, aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Então, a divisão de dois números iguais dá 1. Então, a tangente de π sobre 4, 1. Aí você vai lá naquela tabelazinha, você lembra daquela tabelazinha lá do começo, ó? Quanto é a tangente de 45 graus? Tá aqui, ó. Só para você ter a confirmação do que nós estamos tratando, tá bom? Então, aqui ele coloca aqui umas outras opções, né? O alfa sendo 40 graus, tá? A tangente de 40 graus é o seno de 40 com o cosseno de 40. Aí você bota os dois valores aqui e você vai ter o valor. Então, aí você pode consultar lá na tabela trigonométrica, aquela maior, foi trabalhada lá no começo, mas a gente não vai se preocupar muito com isso, porque a gente usa mais os notáveis, né? Então, vamos aqui para um exercício resolvido. Então, seja alfa um número real, pertencente ao intervalo aberto, né, fechado no zero, e aberto no π sobre 2. Lembrando que π sobre 2 é 90 graus. 90 graus sabemos que não tem tangente, tá bom? Por isso que ele é aberto, tá bom, gente? Então, sabendo que a tangente de alfa é igual a 2, qual é o valor de seno e de cosseno? Então, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar aquela relação, aí vai usar a combinação com aquela outra relação trigonométrica, que nós tratamos ela lá no comecinho do texto, quando eu falei para vocês que a gente vai combinar em alguns momentos ela, né? Então, se eu digo que a tangente de alfa é 2, então a gente pode escrever que o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa é igual a 2. Então, você vai ter o quê? Que, jogando esse cosseno para cá, que o seno de alfa é 2 vezes o cosseno de alfa. Pronto. Aqui você tem uma relação para esse nosso problema. Então, a gente aplicando a relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1, então você vai pegar essa relação que você pegou da combinação aqui da tangente, seno e cosseno, vai substituir nessa como se fosse uma equação do primeiro grau, né? Você vai substituir os termos, né? Então, quem é seno de alfa, né? Então, vai ser 2 vezes, tá bem aqui, ó, seno de alfa é 2 vezes o cosseno de alfa. Então, você vai trocar aqui o seno por 2 cosseno, isso aqui elevado ao quadrado, mais o cosseno de alfa igual a 1. Então, aplicando o quadrado, fica 4 cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, certo? Então, aqui você tem 4 de uma coisa mais uma coisa, dá o quê? Dá 5 vezes essa mesma coisa. Então, 5 cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, esse 5 vai para onde? Vai lá para o outro lado. Então, quem é o cosseno ao quadrado de alfa? Mais ou menos raiz de 5. Então, nosso resultado aqui é mais ou menos raiz de 5. Lembrando aquela história do mais ou menos, que é a localização do quadrante, né? Certo? Então, para o alfa pertencente ao primeiro quadrante, o cosseno é positivo. Lembrando que foi lá naquela primeira aula nossa lá. E para assim, o cosseno de alfa fica igual a raiz de 5. Aí você já sabendo quem é o cosseno, né? Você vai usar aqui para o primeiro quadrante, né? Por quê? Porque o intervalo é entre 0 e π sobre 2, que é o primeiro quadrante. Então, quem é o cosseno no primeiro quadrante? Ele tem que ser positivo. Então, desses dois valores, eu vou pegar o positivo. Raiz de 5 sobre 5. Então, eu vou pegar esse valor raiz de 5 sobre 5, vou substituir lá na relação inicial aqui, ó, seno de alfa, 2 vezes o cosseno de alfa. Então, você vai ter o quê? Seno de alfa é igual a 2 vezes. Quem é o cosseno dele? Raiz de 5 dividido por 5. Então, vai ficar o quê? 2 raiz de 5 sobre 5, que é o nosso resultado aí para o seno de alfa.
Então, a gente tem o cosseno, que é raiz de 5 sobre 5, e o seno, que é 2 raiz de 5 sobre 5. A gente vai usar muito essa estratégia para estar resolvendo nossos problemas. Nós vamos pegar os 4 problemas do nosso livro, tá bom? Então, muita paciência, né? Aí vocês vão estar trabalhando as atividades em cima desses problemas aqui também de hoje. Nada de pressa. Aí vocês vão lá marcar as alternativas. Então, tome muito cuidado, cuidado com alguma pegadinha. Então, lê direitinho antes de vocês estarem marcando, tá bom? Então, sabendo que alfa é igual a 1/3 e que esse alfa pertence a esse intervalo π sobre 2π, então isso aqui é o quê? É o segundo quadrante, gente. Aqui é o segundo quadrante, tá bom? Então, determine o valor da tangente de alfa. Então, novamente, cosseno ao quadrado de alfa, né? Você pegando lá, fundamental, é igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa. Você já botou aqui em evidência, né? Porque é a soma do cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Mas jogando para o outro lado, você vai ter o quê? Que o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa. Aí você já tem o valor do seno aqui, ó. O seno de alfa é 1/3. Aí você já coloca aqui na substituição, né? Então, quem é o cosseno ao quadrado de alfa? 1 menos 1/3 elevado ao quadrado. Que dá o quê? 1/9. Então, 1 menos 1/9 vai dar o quê? 8/9. Então, esse alfa pertence ao segundo quadrante. Certo? Esse alfa aqui pertence ao segundo quadrado. E o resultado do cosseno, 8/9. Tá bom? Então, nesse caso aqui, o cosseno ao quadrado, vamos pegar o quê? O valor negativo, né? O segundo quadrante lá, o cosseno é negativo. Então, você vai pegar não o mais ou menos, né? Então, você vai pegar o menos. Né? Então, menos, né? Cosseno de alfa, que aqui ficou o cosseno ao quadrado, que dá 8/9, vai ter sido o segundo quadrante. Cosseno é negativo. Então, você vai ter o quê? O negativo, né? Cosseno ao quadrado de alfa, raiz de 8 sobre 9. O 8, você vai ter de fatorar. Né? Para quem não lembra, fatorar, o 8, vamos pegar aqui. Então, 8, aí você vai fatorar aqui. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. Então, você vai ter o quê? 1, 2, 3. Então, você vai ter 2 ao quadrado vezes 2. Então, quando você aplicar a raiz aqui, esse 2 ao quadrado sai, fica só 2 do lado de fora, e fica a raiz de 2, que é o 2 que sobrou aqui. Ó. Quando você aplicar a raiz quadrada aqui, esses dois valores, esse aqui sai, fica 2, e só sobra lá a raiz de 2. Então, a raiz de 8, 2 raiz de 2, e a raiz de 9, 3. Então, o cosseno de alfa é menos, porque está no segundo quadrante, 2 raiz de 2 sobre 3. Então, pegando a relação da tangente. Então, a tangente de alfa é seno de alfa, cosseno de alfa. Eu já sei agora o seno. Acabei aqui, ó, de usar aqui na questão. Está aqui, ó, na pergunta, o seno. E calculei o cosseno. Com esses dois valores, eu vou calcular quem? A tangente, que é o que ele pede na questão, a tangente, certo? Então, a tangente de alfa, seno de alfa, cosseno de alfa. Quem é o seno de alfa? 1 sobre 3. Quem é o cosseno de alfa? Menos 2 raiz de 2 sobre 3. Divisão de fração. Conserva a primeira, 1/3. Multiplica pelo inverso da segunda. Então, esse 3 cancela com esse 3, certo? Então, só vai sobrar o quê? Esse menos, né? Está aqui, menos. Aí o 1. E embaixo que fica 2 raiz de 2. Então, você tem aqui 1, 2 raiz de 2. Lembrando que sempre evitar do radical ficar embaixo. Aí o que a gente faz? Racionaliza. Lembrando lá do 9º ano, né? Como é que se racionaliza uma fração? Multiplica em cima e embaixo pelo mesmo radical, para eliminar o radicando aqui, certo? Então, aqui você vai multiplicar por raiz de 2 em cima por raiz de 2. Então, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Mantém aqui o sinal negativo, tá bom? É daqui.
E embaixo, 2. Aí, raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2, fica 2. 2 vezes 2, 4. Aí o nosso resultado aqui da tangente é menos raiz de 2 sobre 4. Tá bom? Aqui é a nossa questão 39. Na questão 40, se π sobre 4, né? Você vai pegar aqui um alfa. O alfa tem que estar nesse intervalo 3π sobre 2, 2π. Aqui é o terceiro quadrante. Vocês têm de aprender a localizar quem é esse intervalo. Aqui é o terceiro quadrante. Aí eu digo que o cosseno desse ângulo é 0,2. Qual é o valor da tangente? De novo, aquilo que nós fizemos lá na anterior. Lá nós fizemos com cosseno, agora aqui nós vamos fazer com seno, tá bom? Então, seno ao quadrado de alfa é 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa. Como eu já sei que o cosseno ao quadrado de alfa é 0,2, para quem não sabe, 0,2 é a mesma coisa de escrever 1 dividido por 5. Para quem não sabe disso, 0,2 é a fração 1/5. Então, fazendo isso, 1 menos 1/5 ao quadrado. 1/5 ao quadrado é 1 sobre 25. Certo? Aí você vai fazer o MMC aqui, ó, você vai pegar aqui o MMC, ó, de 1 menos 1 sobre 25, né, que é 5 ao quadrado, que dá 25. Então, você vai fazer aqui o MMC disso aqui. Então, você vai ter o quê? Próprio 25, né? Vai ser aí o mínimo múltiplo comum. Ó, botei foi 22. Ô, coisa doida. Borracha. Caneta. Então, você vai ter aqui o 25. Aí você vai aqui, ó. Aqui é como se tivesse o número 1, né? Que é uma fração. 25 por 1 dá 25, vezes 1, 25. Menos 25 por 25 dá 1, vezes 1, 1. Então, quando você fizer aqui esse resultado, vai dar exatamente aquilo que está lá, 24 dividido por 25. 24 por 25. Pertence ao quarto quadrante, né, que é o intervalo que nós falamos aqui. Então, nesse caso aqui, nós vamos usar não o... Aqui, ó, que aqui você tem o seno ao quadrado. Então, aqui você vai aplicar o mais ou menos. Lá no quarto quadrante, o seno é o negativo. Então, você vai pegar o negativo dessa raiz aqui, ó. Porque aqui você vai aplicar o quê, ó? O mais ou menos a raiz de 24, esse resultado aí do quadrado, tá bom? 24 por 25. Que é o seno ao quadrado, certo? Isso aqui implica no mais ou menos raiz de 24 por 25. Então, como ele está pertencente ao quarto quadrante, eu vou usar o negativo desses dois valores, vou pegar o negativo. Então, a raiz de 24, vamos de novo fazer aquilo que nós fizemos lá naquela anterior. Fatora o 24. Certo? Fatorando aqui o 24 por 2 dá 12. Por 2 dá 6, né? Então, como esse 6 aqui, ele é um número que dá para dividir por ele mesmo, né? Porque se tu for dividir por 2, vai dar 3. Aí 3 vai dar 1. Então, nesse caso, para a gente evitar no final, eu já sei que vai dar 6, né? Então, de qualquer jeito, eu vou ter o quê? 2 ao quadrado vezes o que sobra, 6, né? Então, quando eu aplicar a raiz quadrada aqui, 2 ao quadrado saiu 2, tá aqui, ó, 2. E o 6 que ficou, que sobrou, que é do produto 2 vezes 3, né? Então, 6. Então, fica menos 2 raiz de 6. Raiz de 25 é 5.
Então, meu resultado do seno é menos 2 raiz de 6 dividido por 5. Pronto, agora eu tenho o seno e eu tenho o cosseno de 0,2, que é 1/5. Então, quem é minha tangente? Seno por cosseno. O seno é menos 2 raiz de 6 dividido por 5 e o cosseno 1/5. Então, divisão de fração. Esse 5 vai cancelar com esse 5 aqui de baixo, tá bom? Esse aqui é para cima, né? Então, já tem aqui o 5 embaixo, então cancela em cima e embaixo. Então, vai ficar o quê? Menos 2 raiz de 6 dividido por 1. Então, o resultado, menos 2 raiz de 6, né? Menos 2 raiz de 6. É o nosso resultado, tá bom? Questão 40. Questão 41, vai fazer aí a letra A e a letra B. Então, o intervalo é π sobre 2 e π. Segundo quadrante. É isso, pessoal? Segundo quadrante. Então, fiquem sabendo aqui o intervalo do segundo quadrante. Aí ele diz que a tangente desse ângulo, ele chamou de x, é menos 4. Então, obtenha o valor do seno e do cosseno. Certo? Eu vou obter os dois valores. Então, um é dependente do outro, né? Então, como eu já sei que o seno de x e o cosseno de x é igual a menos 4, ele já diz aqui, a tangente é igual a menos 4, então a razão seno de x, cosseno de x, menos 4. Então, eu vou ter o quê? Que o seno de x é igual a menos 4 cosseno dele. Esse cosseno foi para cá multiplicando. Aí eu vou pegar a fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Aí eu vou aplicar, né? Vou trocar o seno por menos 4 vezes o cosseno. Então, quando aplicar o quadrado de 4, no caso menos 4, fica 16 positivo, certo, pessoal? O negativo vai entrar na história, com o quadrado do negativo fica positivo. Então, 16 cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, então, 16 mais 1, 17, certo? Então, você vai ter o quê? Que o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 sobre 17, porque aqui o 17 foi para o outro lado dividindo. Um x pertencente ao segundo quadrante. Lembrando que no segundo quadrante o cosseno é o quê? Negativo. Então, esse mais ou menos aqui a gente vai usar o menos. Então, o cosseno de x é igual a menos raiz de 17, é isso? Sobre 17. Ok? Essa raiz aqui é para os dois. Ó. Ah, tá certo, tá certo. Porque aqui a gente faz é 1 sobre 17, tá certo. Aí de 17 sobre 17, que vai dar a mesma coisa. Tá certo. É esse aqui mesmo. Então, quem é o seno de x? Aí você vai pegar aqui, ó, menos 4, aí menos, porque está no segundo quadrante, raiz de 17 sobre 17. Então, quando você fizer aqui a multiplicação, ó, menos com menos, fica positivo. Então, quem é o seno de x? 4, raiz de 17 sobre 17. Então, encontrei a letra A. Então, a letra B, você vai pegar essa mesma relação aqui, ó. A letra B, quem é o seno de x? 4 vezes o cosseno de x, certo? Como eu agora racei o seno, eu vou substituir para encontrar o meu cosseno. Então, quem é meu cosseno? É dividir por menos 4, certo? Dividir por menos 4. Então, como eu já sei que o seno é 4 raiz de 17, quando eu dividir por menos 4, você vai ter o quê? Menos, né? Porque agora vai ficar o menos do 4, né? Aí o 4 cancela com 4, fica só o menos, raiz de 17 sobre 17, tá bom? Então, aí é 41. Aí a última, para a gente encerrar, eu vou fazer uma delas aqui, porque tem 4 alternativas, vou fazer só algumas, certo? Mas estão todas as respostas aqui. A primeira que é a mais trabalhada, né? Porque você precisa, considerando a tangente de 58, raiz de 5 sobre 5, porque aqui me interessa, é só a letra A, porque as outras já estão usando ângulos diferentes. Então, eu vou pegar lá na tabela, certo? Estão usando ângulos diferentes, a gente vai pegar na tabela, precisa usar essa relação. A relação só vale para o mesmo ângulo, que é o caso da letra A, tá bom?
Então, você pega aqui, ó, seno de 58, cosseno de 58, a tangente de 58 é 8 sobre 5, né? Então, você vai ter o quê? Que o seno de 58 é 8 vezes o cosseno de 58 dividido por 5. Aí você usa a fundamental, seno ao quadrado de 58, cosseno ao quadrado de 58 igual a 1, certo? Aí você vai fazer a substituição aqui, 8 vezes o cosseno ao quadrado de 5 ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de 58 igual a 1. Esse quadrado aqui dá 64 por 25, cosseno de 58, mais o cosseno de 58. Isso aqui tem que ser igual a 1. Então, quando você somar esses dois aqui, ó, que é uma fração, vai ficar o quê? 89 cosseno ao quadrado de 58 igual a 25. Né? Você vai jogar esse 25 para cá multiplicando. Então, você vai ter aqui 89 cosseno ao quadrado de 58 igual a 25. Então, quem é o cosseno ao quadrado de 58? Vai ser mais ou menos a raiz de 25 por raiz de 89, né? Mais ou menos. Como está aqui, não deu intervalo, né? Mas pela tangente de 58, fica no primeiro quadrante. Então, o primeiro quadrante, o cosseno é positivo. Então, a gente pegou aqui o positivo. Positivo de 5 raiz de 89, porque a raiz de 25 é 5, a raiz de 89 é a raiz de 89. Aí você faz também a racionalização, né? Você vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 89. Então, embaixo ficou 89 e em cima ficou 5 raiz de 89. Aí você pode fazer aí a simplificação. Aí agora você faz a substituição lá no seno de 58. Que quem é o seno de 58? É 8 vezes o cosseno de 58 sobre 5. Eu já tenho o cosseno de 58, que é 5 raiz de 89. Então, quando eu multiplicar aqui, ó, 8 quinto com 5 raiz de 89 sobre 89, corto os 5, então fica 8 raiz de 89 sobre 89. Aí você tem aí o resultado. Esse aqui é o que nos interessa, porque é a única do modelo que nós estamos trabalhando. Aí aqui na B, na C e na D, é só pegar os ângulos aqui e já substituir direto. Ó. Tá aqui, ó. Seno de 32 é igual ao cosseno de 58, já tem o valor. Tangente de 302 é igual a tangente de 360 menos 58, que é igual a menos a tangente de 58, que é 8 quinto. Tangente de 22 é igual a tangente de 302, que é igual a menos 8 quinto. Essas aqui é só usar a nossa relaçãozinha direta. Nem precisa vocês baterem muita cabeça. Então, aqui dá trabalho são essas que a gente vai usar as relações fundamental e a relação do seno, cosseno e tangente. Então, o básico é isso aí. Até a próxima semana. Aí eu vou liberar a tarefa e disponibilizar tanto a aula gravada quanto o PDF dessa aula para vocês usarem, tá bom? Vou já liberar lá.
Eita, sim. Pessoal, vocês já estão liberados, viu? Aí você já pode cuidar lá nas coisas, viu? Tchau, professor. Bom dia, professor. Até a próxima semana, viu? Vão cuidando lá devagarzinho, nada de pressa, olhem direitinho, viu? Eu só gosto de ver 10. O pessoal gosta de tirar nota baixa, mas eu gosto de ver 10, viu? Tá bom. Tchau, professor. Tchau.